Estamos começando agora o, o vídeo e vamos falar sobre niilismo. Algum de vocês poderia explicar brevemente o que é o niilismo para quem está assistindo e não entende muito bem? Acho que o professor de filosofia presente podia dar uma breve relembrada do que seria o niilismo. Sim, claro, seria um prazer. Então, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Esse tema é um tema muito importante que é a cara do século XIX, vamos dizer assim, certo? O niilismo, em linhas bem gerais, seria uma posição cética ante o sentido da vida. Seria uma percepção da realidade como sendo totalmente sem sentido e desprovida de algum fluxo. Ou seja, a vida é algo que não temos sobre ela nenhum tipo de controle prévio e fazemos dela aquilo que quisermos, mas quase sempre somos tentados a fazer dela a nossa tragédia. Então, talvez o maior ícone do niilismo seja Friedrich Nietzsche. Sim. Claro, isso é uma definição em linhas gerais, tá bom? O que me chama a atenção é o niilismo de Schopenhauer, que dizem que ele é o pai do pessimismo, né? Alguns falam. Sim. E me chama muita atenção o niilismo dele, que ele basicamente renega qualquer tipo de sentido e qualquer tipo de valores que o ser humano possa ter, como se dissesse que a vida ela é vazia em si. Eu escrevi um subtópico que seria legal a gente discutir. O niilismo de Nietzsche renega o sentido da realidade em todas as suas formas, à procura de um sentido próprio. Por que o ser humano sente a necessidade constante de buscar um sentido da vida? Isso é um ponto interessante até que a gente acabou discutindo um pouquinho no vídeo anterior, que foi sobre a questão da esperança, que é meio que primordial do ser humano e diversos outros seres, na verdade. A necessidade de um propósito, de uma forma de objetivo, nem que seja abstrato, como a felicidade ou a paz final alcançável. E eu vejo que isso se encaixa dessa forma. O niilismo total sendo consideravelmente sendo impossível, na verdade, a renegação de um sentido para a sua própria vida. Tanto que o Nietzsche ele pregava que era você que deveria dar um sentido à sua vida. E é bem fundamental mesmo de qualquer um atribuir o seu sentido, independente que ele seja religioso ou não. Então, respondendo essa pergunta aí, eu, vem na minha mente mais o seguinte, sabe, que o ser humano em si, da essência dele, ele é muito curioso. E certo momento da sua vida, ele vai começar a se questionar. Por que eu vivo? Por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? E aí ele vai começar a pensar na sua vida, o real propósito dela e tudo. Muitas pessoas buscam religiões, já outras negam completamente e acham que tem que partir de si mesmo, sabe? O seu sentido da vida. E é isso aí. O niilismo, o niilismo, quando eu disse há pouco que ele era meio que a cara do século XIX, né? E aí, certamente Schopenhauer e Nietzsche são as expressões dessa cara, é porque o século XIX é palco de uma mudança de perspectiva de toda a humanidade. E aí, quando a gente fala toda a humanidade, na verdade, seria uma generalização idiomática. Na verdade, a Europa, né, como centro cultural do mundo de então, é marcada por uma postura de inquietação ante as normas estabelecidas, uma noção de que a ideia de Deus já não era mais necessária em uma sociedade que estava percebendo o valor da industrialização, o valor das invenções,
o quanto o conhecimento aplicado poderia modificar a dinâmica da vida, né, cotidiana, transformando antigos valores em fragmentos. Então, a ideia de que a vida perdeu sentido é porque havia o entendimento de que o sentido era atribuído por Deus. Então, uma vez Deus fora de cena, no sentido em que os filósofos nihilistas interpretam, com ele iria o sentido das coisas, porque esse sentido era dado por esse valor religioso. E, na verdade, a vida seria um absurdo, sem sentido nenhum, sentido, porém, que antes era dado por esses valores externos ao homem, dos quais o homem se desamarrou, se libertou com o advento dos novos tempos. Por isso que o niilismo seria um pouco improvável há 3 ou 4 séculos atrás. Onde a religião era mais forte, né? Isso se encaixa muito com a própria frase do Nietzsche, né? De que Deus está morto e nós que matamos ele. Sim. Exato. Schopenhauer, ou melhor, desculpe, Schopenhauer não, Ludwig Feuerbach, que é outro cara bem com essa pegada, né, de superar a religião como sendo ela retrato de um passado que já se foi. Ele coloca que não foi Deus quem fez o homem à sua imagem e semelhança, mas foi o homem quem fez Deus à sua imagem e semelhança. Essa fala, naturalmente, soou muito blasfema, né, para uma sociedade ainda muito conservadora no século XIX, ainda muito em termos gerais, né, mas, como eu disse, entre os intelectuais já havia sido minada esses valores, esses sustentáculos morais dos séculos anteriores. E o que ele quis dizer com isso é essencialmente que Deus era uma criação dos anseios do homem e que o homem alcançara uma espécie de maioridade intelectual através da qual superou a necessidade de ter um Deus, né? Inclusive eu pego essa frase da maioridade emprestada de Kant, né? Kant vai dizer que a autonomia do homem quanto ao uso da razão para o julgamento moral é uma característica de que ele alcançou a maioridade intelectual. Sim, entendo. Eu li um dia o meu cunhado, ele me apresentou um livro que esse livro ele dizia que uma das formas de suicídio era quando você abandonava o seu próprio sentido, os próprios valores morais e atrelava tudo a uma divindade. Era como se ele tivesse meio que falando que você se juntar a uma sociedade religiosa em prol de você colocar Deus como o sentido supremo era uma das formas de você uma das formas de suicídio que ele fala. E eu acho que isso foi bem ligado ao niilismo, né? Naquele tempo, no seu tempo de criação. Interessante, Henrico. De fato a gente pode encarar como sendo um dos combustíveis que veio a despertar essa postura ante o sentido da vida. Mas a gente pode pensar não só o niilismo como reflexo desse novo modo de ver o mundo que se desenhava, mas como um movimento que vai surgir no século XIX e vai ganhar bastante intensidade no século XX, que é o existencialismo. A diferença crucial entre os dois é que o niilismo prega uma ausência de sentido, um ceticismo quase que absoluto sobre toda e qualquer convenção social ou todo e qualquer sentido. Mas a gente pode pensar o existencialismo como uma postura filosófica que também retirou da figura de um Deus o sentido da vida e deu ao homem a autonomia para significar a sua existência. Significá-la a partir da ideia de que não existe nada antes e nem depois da morte, nem antes do nascimento, depois da morte, nada existe. O homem é aquilo entre estes extremos. Sim. Gilson? Eu nem sei como complementar essa informação. Mas, enfim.
É interessante ver essa mudança de rumo e como a quebra dos costumes representaram um avanço para a humanidade, entende? Porque por mais, não necessariamente deveria ter sido assim. Existiam diversos filósofos, o Santo Agostinho, por exemplo, da Idade Média mesmo, ele acreditava que a razão e a fé andavam juntos, uma complementava a outra, o que é um conceito interessante, não tão visto, mas aí quando a gente já vem para a modernidade, se aproximando aí do século XX, acontece essa quebra com a fé. Então, Só complementar essa rapidão, eu sempre pensei também que nem o Santo Agostinho, que fé e razão tem sempre andar lado a lado. Porém, eu acho que hoje em dia o pessoal tá mais deixando a fé mais de lado, seguindo a parte mais da razão, o que eu acho meio errado. Eu acho que você tem que ter, além de ter fé nos outros, ter fé em si mesmo, sabe? E eu tô sentindo falta disso hoje em dia na sociedade. E é isso aí. É interessante, pessoal, que a revolta, a aparente revolta do Nietzsche, especialmente contra essa figura religiosa que a gente chama, que ele chamava simplesmente de o Deus cristão, não era necessariamente uma aversão à religião em si. A certa figura do Cristo, a figura de Jesus como sendo ali dentro da cultura judaico-cristã o Filho de Deus. Era algo muito mais voltado para a religião enquanto sistema. A crítica do Nietzsche à religião é uma crítica ao sistema religioso católico, protestante, no caso dele, protestante, marcado justamente por uma hipocrisia institucionalizada. Tanto é que no livro O Anticristo, livro muito bom que eu li ainda na minha tenra idade, o Nietzsche vai dizer que o único cristão morreu na cruz, uma alusão direta ao fato de que Jesus foi o único que levou a cabo aquilo que o cristianismo prega. Então a crítica dele era essa discrepância entre o que se dizia e o que se praticava numa instituição que dizia representar o Deus de amor, o Deus que ama a humanidade. Então ele fez uma crítica tentando mostrar a partir dela o quão nocivo era esse modo de enxergar a realidade para um homem que pretendesse ser livre. E na contraposição de uma sociedade guiada por valores cristãos, que aí ele vai comparar com a caverna na qual Zaratustra estava recolhido, ou melhor, ele vai comparar o mundo do qual Zaratustra se recolheu. Vocês já leram, quero crer, Assim Falou Zaratustra, é uma das obras do Nietzsche bem interessante. Zaratustra era um homem que se retira da sociedade, passa um tempo meditando dentro de uma caverna. E depois de um tempo ele desperta daquela meditação e volta para a sociedade, mas não mais como um homem comum. Ele quer agora pregar um super-homem. Ele quer pregar agora um homem livre das limitações morais do sistema religioso judaico-cristão e também, pasmem, fazendo uma crítica direta a Sócrates e Platão. Aristóteles não, Sócrates e Platão. Segundo Nietzsche, Sócrates e Platão, eles deturparam o verdadeiro sentido do modo de enxergar a realidade que os gregos tinham. Um modo criativo, que valorizava a criatividade, a arte e a beleza. Para ele, esse papo de moralidade trazido por Sócrates e Platão empobreceu a filosofia e deu a ela todo como é que eu posso dizer, toda a carga que viria a ser depois diferencial para que a filosofia fosse absorvida pelo cristianismo na Idade Média, criando assim uma filosofia cristã, termo que inclusive é altamente questionado por núcleos mais intelectualizados e mais, como é que eu posso dizer, indiferentes à presença do cristianismo no sistema filosófico medieval. Então, Nietzsche, ele
ele queria fazer uma crítica explorativa entre a religião e o religioso, né? Sim, sim. Compreendo. E a gente entra aí, como o senhor falou, na ideia do homem livre e também entramos na ideia do Ubermensch, né? O super-homem que quebrou os valores morais. Sim. Gilson? É engraçado de ver o Nietzsche criticando os filósofos mais moralistas antigos, né? Contando que o Nietzsche foi quem trouxe esse conceito de super-homem, quebrar com os Sim. valores morais. E toda a filosofia que o Nietzsche trouxe teve implicações que acarretaram, por exemplo, em boa parte da conduta nazista e diversas outras, né? Isso, a proximidade da irmã do Nietzsche, né, com Hitler, talvez fez com que postumamente, talvez indevidamente, relacionassem o super-homem nietzschiano com o super-homem ariano do Hitler. Mas assim, a gente não pode tomar essa conclusão a partir dos escritos do Nietzsche, né? É, Sim, sim. Vocês conhecem um filósofo chamado Deleuze? Sim, Gilles Deleuze, francês, século Sim. XX. Ele identificou nos livros do Nietzsche que o Nietzsche ele acreditava em muitos tipos de niilismo. Entre esses tipos, Nietzsche falava sobre um niilismo negativo, que é quando o ser humano renega a própria realidade, o próprio sentido da vida, e ele passa a acreditar em um outro universo, em um outro sentido, em memórias, essas coisas. Eu queria saber o que vocês acham, tipo, em que momento da vida, em que fase ou em que condição o ser humano ele pode passar a renegar sua própria realidade. Vejam só, o ser humano ele lida muito mal com a questão da temporalidade. Ele lida muito mal com o fato de ser limitado no espaço e no tempo, sobretudo no tempo. E isso, de alguma forma, é um problema grandioso desde a antiguidade mais remota e que o homem tentou sanar de alguma forma. E essa tentativa, inclusive, justifica a criação de várias formas de significar a vida após a morte, subtraindo a ideia de vazio e atribuindo algum valor após a morte para que o homem encontrasse um sentido pelo qual devesse viver. Como você falou, Henrique, de fato a crítica, o niilismo negativo do Nietzsche, que a gente consegue ver nas obras dele, que o Deleuze identifica, é muito claro dentro da questão do ato e potência do Nietzsche. Ele vai dizer que o homem tem um impulso para a vida, ele insiste em viver. E se ele tenta privar-se disso em nome de uma expectativa futura, ele está privando-se do que lhe é natural. Aí vocês devem lembrar de um papo que a gente bateu ano passado sobre a questão do caráter ativo e do caráter reativo. Ou seja, o homem que vive esse caráter ativo é o homem que sabe dessa vontade de potência, desse instinto pela vida que é natural do homem, e ele vive no fluxo desse instinto. E aqueles que tentam reduzi-lo, controlá-lo, em nome de uma expectativa futura, para Nietzsche estaria violando a ordem natural das coisas. É aí que entra, mais uma vez, a crítica ácida que ele faz, tanto ao cristianismo, enquanto sistema religioso que reproduz a ideia de que devemos vigiar porque a carne é fraca, em nome de um futuro, e também a crítica a Platão, sobretudo, que vai dizer que os nossos sentidos são falhos e que devemos confiar apenas na razão, no nosso intelecto. O Nietzsche chama atenção para o fato de que isso é um dos maiores danos
que a filosofia já trouxe para a vida humana, porque ensinou o homem a se privar do que ele é, da sua vontade de potência. Uhum. Eu tava pensando sobre isso antes de ontem, sobre nessa do sentido da vida. Eu tava pensando sobre qual o real sentido da vida, da minha vida. Eu tive toda essa viagem assistindo Avatar, a Lenda de Aang. Eu tô começando a acompanhar certinho e teve um episódio onde eles estavam num deserto. Nesse deserto eles encontraram um arqueólogo e o arqueólogo falou: "Ah, não, quero encontrar a tumba de um espírito lá que me fugiu o nome agora, porque lá tem todos os livros do mundo, conhecimento." Aí eles conseguem encontrar essa tumba, ficou lá, mas no decorrer do episódio acontecem alguns problemas e aí essa tumba tá meio que sendo enterrada. Aí quando eles vão fugir, o arqueólogo fala: "Não, eu vou ficar aqui." Aí o Eng pergunta: "Mas poxa, você não vai conseguir sobreviver muito tempo, não tem água, nada aqui, certeza que você vai ficar, você nunca mais vai poder ver ninguém." Aí ele falou: "Isso aqui é o meu sonho, isso aqui é meu objetivo de vida, eu vou ficar, nem que eu possa ficar só mais 10 minutos aqui." Aí eu fiquei, tipo, pensando sobre isso, sabe? Se realmente quando alguém encontra o seu sentido da vida, nada mais para ela importa, nem mesmo a morte, sabe? Ela meio que já fez sua parte aqui no nosso mundo. Interessante, interessante. Gilson? Eu gostei da conexão que ele fez aí com o Avatar. Tem muita coisa que dá pra refletir com base nesse anime, né? E essa questão de ter um objetivo e quando alcançar esse seu objetivo, nem sequer a morte importa mais. Pra mim, eu só vejo como isso reforça a ideia de que o ser humano ele precisa sim de um objetivo. Se você não possuísse esse objetivo, essa esperança primordial, aí a sua existência não iria importar, ao ponto que a sua própria morte não iria importar. Você provavelmente morreria sem concluir nada na sua vida, entende? Então, nem que seja um objetivo pequeno, mas só o fato de você ter algo na sua mente, ou por mais que seja algo abstrato, ou algo simples, fácil de alcançar, mas porque está lá, já motiva o ser humano a continuar existindo. Isso pode variar desde a sobrevivência até, não sei, ganhar uma promoção lá no seu emprego, ou até mesmo alcançar o seu objetivo religioso, seja qual for. Sim, sim, realmente. Línica? Interessante, eu estava aqui refletindo sobre o que vocês falaram. Assim, eu também sou da opinião de que a vida ela precisa de uma rota. Tá bom? Ainda que seja uma rota que mude a toda hora, é uma rota. E viver a vida como se a rota dela fosse inexistente e que a vida é um mero encadeamento de acasos, seria, na minha opinião, na minha concepção, é um tanto cruel. Porque na vida prática, no dia a dia, a gente consegue entender que quando há um sentido atribuído por nós mesmos, a vida parece fluir melhor. A vida parece correr na direção de um oceano que nos trará algum tipo de satisfação. Mas aí eu já resgato a fala de um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre, que ele vai dizer que a gente vive sempre se equilibrando, buscando um sentido para a vida, se equilibrar entre o sentido e o absurdo que a vida parece ser. Outra coisa interessante do mesmo filósofo é que ele diz que nós somos, de alguma forma, guiados por um desejo. Nós atribuímos valor às coisas e alimentamos um desejo em tê-las. E às vezes, esses desejos podem ser aquilo que nos ajude a encontrar um tal sentido para a vida, mas podem ser ao mesmo tempo a nossa tragédia. Então, o que eu quero que essa minha fala transmita é exatamente a ideia de que
No fundo, os novos tempos trouxeram a chance de nós mesmos sermos os autores da nossa maneira de enxergar o mundo. A gente não precisa mais terceirizar isso, embora ainda seja totalmente possível fazê-lo. Beleza? Garotos, eu acredito que já deve estar chegando o meu horário, mas eu não posso negar o fato de que está sendo muito bacana este bate-papo. Sim, sim. Então vamos finalizar o vídeo. Alguém tem alguma coisa a falar para o público? Eu gostaria de agradecer a presença aí, né, do Lineker, alguém formado na área que tem muito mais conhecimento do que a gente e que agregou bastante informação Sim. para esse vídeo. Queria também ter agradecido ao Lineker, desculpa, por ter dedicado um pouco do seu tempo a nós. É algo gratificante e queria agradecer para quem está assistindo por ter assistido até agora. Muito obrigado também por ter dedicado seu tempo. Obrigado, Lineker. Obrigado, pessoal. E até a próxima.